Bom dia, meus irmãos, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sejam nas nossas vidas, nos nossos lares e na nossa nação. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos purifique de todo pecado, nos lave de toda injustiça e seja nosso escudo nesta manhã gloriosa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Senhor, por esta manhã. Exaltamos, bendizemos e glorificamos, Senhor, o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pelas tuas ricas e infinitas misericórdias. Muito obrigada, Senhor. Deitamos, dormimos e acordamos para nessa manhã termos esse encontro com o Senhor. Louvado e engrandecido, meu Deus, seja o teu santo nome. Sê conosco, Pai, durante todo esse dia que nós consagramos a Ti. Consagramos nossos planos a Ti, a nossa família e a nossa vida. E pedimos, Senhor, a Tua presença. Nós fazemos essa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos compartilhar um salmo da Palavra de Deus, o salmo de número 1, cujo título é Os Justos e os Ímpios. Quem são os ímpios? São aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus, né? Aquelas pessoas que não, de alguma maneira ainda não se achegaram à palavra de Deus, que não seguem os preceitos da Bíblia, né? Que não seguem as leis e princípios do Senhor. São chamadas de ímpios. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? Nós queremos ser abençoadores, né? Transmissores, multiplicadores da palavra de Deus. Essa palavra que um dia nos alcançou. Essa palavra que um dia, de alguma maneira, tocou o nosso coração. Por isso nós estamos aqui nessa manhã buscando a presença do Senhor e buscando a revelação da sua palavra para podermos caminhar firmemente e vencermos as nossas adversidades, né, pessoais, as que o mundo muitas vezes nos impõe, né, as situações que acontecem, circunstâncias ao nosso redor. Quando nós estamos verdadeiramente alimentados na palavra de Deus, nós conseguimos ficar firmes e fortes e vencermos cada uma delas, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês hoje o Salmo de número 1, somente até o verso 3, verso 1, 2 e 3. A palavra de Deus no verso 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só. Essa palavra aqui está nos orientando a nos afastarmos daquelas amizades que não sabem o que é uma reverência a Deus, que vivem zombando da fé cristã, que vivem zombando da palavra de Deus. Aquelas pessoas que tratam um homem e uma mulher de Deus com desrespeito, com descaso, como se a pessoa fosse algum alienado, como se a pessoa fosse alguma pessoa que vivesse em outro mundo, né? Tratam de maneira diferenciada as pessoas, zombando, fazendo pouco caso da pessoa. Por que a gente deve se assentar, né, na mesa com essas pessoas? Por que nós devemos deixar essas pessoas entrarem nas nossas casas? Não, nós precisamos sim ser seletivos com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós devemos tratar todos com respeito e educação. Mas não somos obrigados a ter intimidade com todos. Nós podemos sim selecionar aquelas pessoas que estão na mesma sintonia que nós. Aquelas pessoas que temem a Deus, que buscam a Deus, que respeitam a sua palavra. Aquelas pessoas que estão procurando viver dentro das leis e dos princípios da palavra de Deus. Isso daí é um direito que assiste a qualquer um. Então a palavra aqui nessa manhã, ela nos exorta a nos afastarmos de quem se comporta de maneira contrária. Claro que isso não nos impede de pregarmos a palavra. Existem pessoas
que apesar de não serem cristãs, mas elas respeitam quando você fala acerca de Deus, mas existem outras que não. Eu já encontrei muitas pessoas que começavam a zombar de mim, sabe, fazer pouco caso. Já encontrei pessoas que mandaram me calar. Não quero falar sobre esse assunto. Então, nós temos que respeitar, irmãos, mas não somos obrigados a ter um convívio íntimo com essas pessoas. Devemos fazer a nossa parte, que é pregar o evangelho, pregar a palavra. E aquele que crer e receber, a palavra diz que quem crê no Senhor será salvo, né? E quem não crê nele já está condenado. Então, nós devemos fazer a nossa parte, mas não trazer essas pessoas para o nosso convívio, para a nossa intimidade. O verso 2 diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na palavra de Deus não é simplesmente ler a palavra de Deus. Quando nós vamos meditar na palavra de Deus, nós temos que pedir do Espírito Santo, que é aquele que nos dá a compreensão do que está escrito. Nós devemos pedir dele: Senhor, me dá sabedoria, me dá inteligência, me dá compreensão e entendimento, me dá discernimento e revelação dessa palavra. E o Senhor vai te dar, porque a palavra diz que quando pedimos de Deus sabedoria, Ele dá e dá em abundância para nós. Então, nós não devemos simplesmente ler a palavra, mas ruminar a palavra. O que é ruminar, né? Ruminar, quando o animal está ruminando o alimento, ele põe na boca e fica ali, né? Digerindo aquele alimento de forma lenta, né? No meio dos sucos gástricos, fica ali. Quando ela está bem triturada, né? Quando ela está bem mastigada, é quando ele engole. Então é assim, nós devemos ruminar a palavra de Deus. Nós devemos trabalhar a palavra de Deus no nosso espírito, até ela ficar pronta para ser acolhida no nosso coração. E aqui essa palavra diz que nós devemos fazer isso de dia e de noite, ou seja, nós temos que ter um tempo de investimento, sabe, para ler a palavra de Deus e meditar nela. Ler e meditar, ler e meditar. Não simplesmente ler, mas meditar. Porque certamente o Espírito Santo ele vai extrair o melhor dessa palavra e vai alimentar a sua alma e o seu coração. Então tenha por hábito de tirar um tempo no dia para investir na leitura e meditação da palavra de Deus. Amém? E o terceiro verso diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha só, a palavra diz que aquele, né, que medita na palavra de Deus de dia e de noite, que ele é semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, né? Uma árvore plantada junto a ribeiros, as suas raízes no fundo da terra vão buscar, né, alimentação naquela corrente de águas. E ela vai se enraizando cada vez mais forte, vai crescendo, vai se fortalecendo, começa a apresentar folhagens verdes, bonitas e começa a produzir frutos. Assim é o homem que se dedica a meditação da palavra de Deus. Assim é o homem que procura se edificar na palavra do Senhor. Essa palavra diz aqui que a sua folhagem não murcha, ou seja, a pessoa que está fortalecida na palavra de Deus, pode vir as tempestades da vida, as circunstâncias difíceis, as adversidades, que ela vai estar preparada. A sua folhagem não vai murchar, porque ela está sendo sustentada, nutrida pela corrente de águas vivas, que é o Senhor Jesus, que nos alimenta através do Espírito Santo. E diz que tudo que essa pessoa faz será bem sucedido. Olha só que maravilha. Porque a pessoa que está caminhando na palavra de Deus, irmãos, tudo que ela faz, ela coloca de antemão a oração. A oração, ela não é somente a comunicação com Deus, ela é uma atitude de prevenção.
ela é uma atitude de busca de fortalecimento. A oração, ela é muito mais do que simplesmente uma comunicação com Deus. Ela é muito mais profunda. Quando você vai viajar e você começa a orar por essa viagem, né? O que você está querendo dizer aí? Você está tendo uma oração preventiva, uma atitude preventiva: Senhor, eu vou viajar, mas eu peço que durante a minha viagem não haja incidentes nem incidentes, em nome de Jesus, que teus anjos possam estar diante dessa aeronave, desse carro, desse ônibus, possa me levar em segurança, né? Que eu possa chegar em segurança debaixo da tua potente mão. Me livra de todo e qualquer incidente durante essa viagem. É assim, é uma oração que está buscando a prevenção, a segurança, a proteção de Deus, o livramento. Então a oração, ela é muito mais do que uma comunicação do falar e ouvir. Ela vai muito mais além. Ela pode ser uma atitude também de busca de proteção, de provisão, de livramento, de fortalecimento. A oração é algo extremamente profundo. E quando ela chega na súplica, então, que a súplica é a oração do coração rasgado, é quando nós nos derramamos verdadeiramente na presença de Deus, em clamor, em lágrimas, em choro. Então, a pessoa que se alimenta da palavra de Deus, ela tem esse espírito. E ela é uma pessoa extremamente bem-sucedida em tudo que ela faz. Então, que busquemos esse padrão de vida para nós, através da palavra de Deus, para que possamos dar testemunhos de coisas grandiosas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu estou escrevendo um livro falando disso, então para escrever um livro tem muita coisa boa que Deus fez, né? Mas tudo por quê? Porque um dia Jesus me alcançou com a sua misericórdia e eu me deixei levar por Ele. E já são 34 anos caminhando com Cristo, 34 anos. E assim eu quero viver até o último dia da minha vida, caminhando com o Senhor, compartilhando o meu dia a dia com o Senhor, buscando a presença dEle todos os dias, falando todos os dias para Ele das minhas alegrias, das minhas vitórias, das minhas dores, das minhas tristezas. E assim Ele vai me sustentando a cada dia com a sua presença. E hoje o meu prazer é compartilhar a palavra dEle com vocês, para que vocês também desfrutem de tudo que eu tenho desfrutado na presença de Deus. E sei que coisas grandiosas Ele tem para a minha vida e para a sua. Por isso que eu estou aqui, investindo esse tempo, nesse momento, nesse encontro. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pela riqueza da Tua palavra. Obrigada por esse dia grandioso que o Senhor fez para nós. Sê conosco durante todo o dia, nos dá vitória, Senhor. Entra com a Tua intervenção, Senhor, nas necessidades de cada um de nós, Pai. Senhor, Tu conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o sair, o entrar. Que o Senhor entre nessa manhã com a Tua providência naquilo que estamos necessitando, mas acima de tudo, que o Senhor nos conduza a uma vida íntima contigo, Senhor, a termos uma verdadeira caminhada com o Senhor, a Te trazer todos os dias, Senhor, para o nosso dia a dia, a Te trazer todos os dias para a nossa caminhada, porque a Tua presença, Senhor, é o maior tesouro que pode existir na face da terra. Aquele que tem a Tua presença, nada lhe falta, e é isso que eu desejo nessa manhã, que a Tua presença seja derramada em cada um dos lares, em cada vida, Senhor, que está aqui nesse momento de oração comigo. Que essa Tua palavra tremenda e maravilhosa, Senhor, venha alimentar a sua fé e venha renovar, Pai, em nome de Jesus, e venha curar, e venha sarar, libertar, restaurar, restituir. Venha fazer tudo aquilo que a Tua palavra diz que o Senhor faz. Venha edificar, fortalecer. Oh Deus, em nome de Jesus, muito obrigada. Muito obrigada, porque até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Queridos, tenham um dia abençoado na presença do Senhor.
graça e paz.